Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu sou Ruana Labres. Vamos receber uma convidada, uma oncologista que vai vir conversar com vocês. E o que eu quero dizer é que, deixa eu ver aqui, que a gente não vem falar de coisas negativas hoje, tá? A gente vem falar de coisas positivas. Mas, Ruana, no câncer existe lado positivo, coisas positivas? Bem, a doutora Renata Canguço, falei errado, vai trazer algumas informações importantes. Ela é oncologista, ela tem uma especialização dentro dessa área. E o que acontece? Acontece que eu tô com uma informação aqui muito interessante, que eu acabei de perder. Essas coisas só acontecem comigo, né? Mas tudo bem, depois eu acho, não vamos perder. Seja bem-vindo, Rosa Lima, Rita de Pádua, Capri 90, porque o primeiro nome não consigo falar, depois você me ajuda. Marcos Hernandes, tudo bem com vocês? Tudo bem, Davi? Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco ela está chegando. E eu tinha lido em algum lugar que o câncer de mama atinge um número bastante significativo. Se eu não me engano, 24%. Ou seja, de cada 4 pessoas, uma pessoa. Boa tarde, semana de luz para todos. Então, o câncer de mama, eu achei, é o mais incidente em mulheres no mundo, com 2.300.000 casos novos que foram estimados só no ano de 2020. Que isso significa 24,5% dos casos novos de câncer em mulheres. E aqui no Brasil, foi estimado 66.280 casos novos só em 2021, com um risco estimado de 61 casos a cada 100 mil mulheres. E a partir dos 40 anos, a incidência do câncer de mama tende a crescer. Tende a crescer. Isso não quer dizer que não vá acometer mulheres mais novas, tá bom? E aí vai por diante. São números que eu quis trazer para vocês terem uma ideia. Apenas isso. Deixa eu ver se ela já entrou. Não. Daqui a pouquinho, eu já mandei mensagem para ela. E vamos lá. Oi, Nina, tudo bem? Seja bem-vinda. Vicky Barradas também. Tudo tranquilo? E vamos se chegando aqui. Eu queria falar para vocês sobre algo muito importante também. Deixa eu ver se eu acho. Muito bem. A doutora Renata. Oi, Braulio. Oi, Vanessa. Sejam bem-vindos. Ela é oncologista de mama, uma ginecologista no caso. Ela cuida de mulheres
ela procura orientar essas mulheres para ter uma vida plena após o câncer, incentivando até um novo estilo de vida mais saudável. Porque o que acontece? Nós temos aqui, deixa eu ver, ela está mandando mensagem, tá? Deixa eu ver aqui o que se trata. Ok. Desculpe um pouquinho o atraso, mas ela já está chegando. E eu falando aqui para vocês que ela tem esse método, né? Ela desenvolveu, ela estudou para isso, está 5 anos já formadas, ela trabalha com esse incentivo de você mudar um pouco o seu universo, as suas dificuldades, fazendo com que você tenha um pouco mais de estilo de vida, você mude esse estilo de vida. Nós sabemos muito bem que a alimentação é um dos fatores. Nossa, ela já chegou aqui. É um dos fatores que causam. Ok. Ok. Vamos ver aqui. Opa! Tudo bem, minha querida? E você? Boa noite. Tudo, boa noite. Eu estava aqui falando um pouquinho de você, apresentando, em que a minha ideia de live hoje é justamente falar após o câncer, que existe, mas existe vida após o câncer? Existe, não existe? E é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de mais nada, duas coisas. Primeiro, agradecer sua disponibilidade. Eu sei que às vezes é difícil nesse horário a gente tentar encaixar. Eu agradeço muito, 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 muito você estar se colocando disponível. Nós estamos com alguma ambulância, algum carro de bombeiro, alguma coisa no fundo, tá? Você vai passar, ó, tá passando. E uma outra coisa, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua experiência, da sua formação. E com isso, por favor, vamos seguir, né? Vamos seguir essa profissional que está aqui disponível para trazer informações. Agora são minhas calopsitas pedindo que eu vá colocá-las para dormir. Gente, estão muito mimadas. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vamos em frente. Em frente. Aqui, para mim, o som não tá incomodando nada, não. Fica tranquila. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Tá ótimo. É uma honra estar aqui, trocando uma ideia sobre um assunto que eu amo, né? Que falar sobre a vida após o câncer. A gente fala tanto, né, sobre a gravidade da doença e tudo mais, falar como é, então, né, passar desse momento onde você passa do diagnóstico, do tratamento, aquela fase mais difícil, o que vem depois, né? Mas antes de a gente começar a falar, então, como você falou, eu vou me apresentar. Eu sou Renata Canu, sou oncologista. Eu trato tumores femininos desde quando eu terminei a minha especialização em oncologia. Eu foquei em tratar de tumores femininos, gosto de cuidar de mulheres. E com isso, com essa vontade de cuidar de mulheres e com a percepção de que nós melhoramos tanto na questão do cuidado com o câncer, antigamente nós tínhamos a preocupação de deixar a paciente viver, né? Fazer com que ela conseguisse viver. E hoje em dia, como nós melhoramos tanto o tratamento, os números estão tão melhores, as mulheres realmente estão vivendo muito mais, passou-se a se ter uma preocupação com qualidade de vida também. Então, basta viver, né? Eu preciso que a mulher volte a ter uma vida plena. Então, pensando nisso, eu fiz uma outra especialização, que é de oncologia integrativa, onde a gente busca, nessa especialização da oncologia integrativa, fazer uso de práticas de terapias complementares para
melhorar a qualidade de vida, para melhorar os sintomas relacionados ao tratamento, seja quimioterapia, seja terapia endócrina, seja qualquer tipo de tratamento que ela esteja fazendo, ou que mesmo que já tenha passado toda a fase de tratamento, mas ajudá-la a retomar a sua vida depois de ter tido esse diagnóstico e após ter finalizado o tratamento. Como é voltar a tudo isso? É realmente vida que segue? É tudo normal? Como é que é essa retomada? Então, ajudar essa mulher a Uhum. resgatar, né, toda a vida que ela tinha plenamente antes disso, e muitas vezes até melhor, né? Porque muitas mulheres passam a se identificar e a cuidar um pouco mais da sua saúde, a tentar buscar uma qualidade de vida melhor, a tentar buscar um estilo de vida melhor, né? Estilo de vida e câncer é o meu foco dentro do meu Instagram, é falar sobre estilo de vida e câncer, porque eu acho que esse é um aspecto tão importante, né? Então, pensando nisso, eu fiz essa outra especialização e acho que tenho conseguido ajudar muitas mulheres desde então. Uhum. Bem, aproveitando o gancho, eu me chamo Juana Labres, no caso. Então, sejam todos bem-vindos, quem estiver entrando na live. Tudo bem, Marcel, Kátia, doutora Marcele Langden, Gabriele Nascimentos e outras que estão entrando aí, Arlete. Bem, o que eu queria falar para vocês? O interessante quando a gente fala em qualidade de vida, muito interessante, sabe por quê? Eu cuidei da minha mãe 9 anos com Alzheimer. E por esse motivo eu criei o Instagram. Eu já tenho um canal no YouTube falando sobre Alzheimer, demência, estou trazendo outros temas. Alguns temas eu estou gravando em conjunto, outros eu baixo aqui, coloco lá e etc. Por quê? Porque a receita não muda muito. Qualidade de vida, ela toca em vários aspectos. Eu estava falando antes de você entrar de alimentação, vou falar do sono, vou falar da convivência. Você tem que ter um ar livre, você tem que praticar algum esporte, sim. Você tem que ter amigos, você tem que ter uma mente mais aberta. E tudo isso faz parte de uma qualidade de vida que muitas vezes nós esquecemos. Um exemplo, na maioria das pessoas que cuidam de alguém, seja alguém com demência, alguém que teve um AVC, alguém que teve um câncer, alguém que... Não importa, você se esquece. Então, quando eu falo em qualidade de vida, ele fiz esse convite, no sentido de, hoje a gente vai focar a qualidade de vida da pessoa que se curou de um câncer, ou que está em tratamento de um câncer, sim. Mas a gente não pode esquecer que antes dos 40 anos, a gente tem que rever o que nós comemos, o quanto de qualidade de sono que nós temos, o quanto nós eliminamos algumas coisas da nossa vida. Uhum. Eu brinco muito que no meu quarto e no quarto do meu filho não tem televisão. Como você não tem televisão? Gente, se você deixa uma televisão ali no quarto, o seu sono vai ser prejudicado com o tempo. Se você leva o celular para o quarto, não é verdade? A gente faz sempre essa orientação quando a gente fala em sono, porque o sono vai ter repercussão em diversos aspectos, né? Então, assim, quando a gente está falando de alguém em tratamento ou pós-tratamento, a fadiga é uma queixa muito comum. Então, se a gente quer, né, oferecer menos fadiga para essas pacientes, para essas pessoas, é importante uma boa qualidade de sono, a relação da melatonina com todos os benefícios a melatonina tem, né? Eu fiz um post recente falando sobre ela, porque eu realmente sou fã. Então, a gente precisa, para ter uma boa produção de melatonina endógena, uma boa noite de sono. E isso não apenas fazer uso de melatonina suplemento, né? Mas também, principalmente, fazer higiene do sono. E aí, nesse sentido, né, 1 hora antes de dormir, é importante que a gente deixe de ter contato com as telas, né? Então, hoje em dia, na nossa realidade, é algo que poucos fazem,
mas eu sempre comento a respeito da importância de se manter distante das telas, próximo do horário de dormir, para que a gente não deixe de fazer o estímulo da produção endógena da nossa melatonina. Realmente vai... Uhum. Pois é, isso é uma verdade. Então, eu bato muito nessa tecla. Então, quando eu lhe vi no Instagram, eu falei assim, vou convidá-la, porque a pergunta é justamente essa, existe vida após o câncer? Com certeza. Então, só voltando um pouquinho no aspecto que você falou um pouco antes sobre o cuidador, né? E isso é algo que eu trago não apenas para alguém que está cuidando de alguém que teve diagnóstico, mas também para o próprio médico e profissional de saúde. Então, o profissional de saúde costuma cuidar, né, do próximo, mas muitas vezes deixa a sua própria saúde de lado. Então, isso é uma coisa que eu também acho de extrema importância, né, tanto para alguém que está cuidando de alguém doente, quanto para nós, profissionais de saúde, né, que estamos ali cuidando do outro, para a gente estar pleno para cuidar de alguém. É importante que a gente cuide da nossa própria saúde. Isso é algo que eu também valorizo muito e busco fazer na minha rotina, né, cuidar da saúde para estar bem para cuidar de uma outra pessoa. Então, sobre a vida após o câncer, hoje a gente desmistificou muitas coisas, né? Então, assim, desde que o paciente deve se exercitar, como deve se exercitar, né? Como é importante a prática de atividade física após ter tido um diagnóstico de câncer, como é importante ter uma alimentação equilibrada. Depois a gente pode entrar em detalhes de cada um desses aspectos. Depois, então, alimentação equilibrada depois de ter tido o diagnóstico de câncer, o que lá atrás, na verdade, se dizia, se teve diagnóstico de câncer, não tem restrição nenhuma, não, você pode comer qualquer coisa. E hoje a gente Não, mentira. O papel de uma boa alimentação, no sentido de ter menos efeitos colaterais, no sentido de ter mais qualidade de vida, de redução de risco da doença voltar. Então, hoje tem um papel que é indispensável, não só durante o tratamento, mas para toda a vida. E eu digo sempre que isso não é só orientação para alguém que está tratando câncer, mas sim para toda a família, inclusive. Né? Então, às vezes, tem pacientes que falam, mas é porque eu vou ter que fazer dois tipos de comida, né? Então, para a minha família, eu digo, não, inclusive a família deve aderir a essa nova orientação, porque é orientação para a população de maneira geral, como forma de prevenção. Então, a gente precisa enfatizar que essa paciente deve, sim, mudar hábitos alimentares depois de ter tido o diagnóstico de câncer. Também um aspecto importante após o diagnóstico de câncer que a mulher pode retomar e ter vida plena é com relação à possibilidade de gestar. Né? Então, hoje, a gente tem muitas mulheres que têm o diagnóstico na fase jovem do câncer, ainda em fase reprodutiva, muitas delas que não tiveram nem mesmo o primeiro filho e têm esse desejo, e a depender do tipo de câncer, do momento em que é feito o diagnóstico da doença, hoje nós sabemos que é permitido, com segurança oncológica, muitas mulheres engravidarem após ter tido esse diagnóstico. Retorno ao trabalho é algo que também eu ainda vivenciei uma época onde durante o tratamento a gente fazia um atestado para afastar a mulher do seu trabalho durante o período de 6 meses, tá? O tempo mais ou menos previsto de fazer o tratamento, né? E hoje a grande maioria das mulheres segue trabalhando mesmo durante quimioterapia, né? E isso é algo super importante, porque não só tem toda uma questão financeira envolvida muitas vezes, mas também pela questão psicológica da mulher sentir que está com sua vida ativa, que a mulher sentir que pode sim estar fazendo as suas atividades rotineiras e não ficar focado no processo de adoecimento, que muitas vezes acontece. É o autoestima, né? Com certeza, É a autoestima. fortalecer essa... fortalecer essa autoestima. Agora, existem tratamentos que realmente impedem que a pessoa execute uma atividade no local, mas nada impede que o faça online ou dentro de casa, atendendo a outras situações. Se necessário for, a gente pode fazer a orientação para mudança e ajuste de cargo, né? Mas tem muitas situações onde a gente consegue, de repente, a mulher deixar de trabalhar somente no dia da infusão, no dia seguinte está bem, ou fazer dispensas eventuais de acordo com a necessidade. Mas não tem mais aquela rotina sistemática de, durante o tratamento, deixar de trabalhar.
E assim que possível, para quem precisou parar de trabalhar durante o tratamento, assim que possível, ela pode retomar sua vida, né? Isso é algo importante. Nós temos uma colega aqui na Bahia que fez um trabalho de tese de doutorado dela, Luciana Landeiro, muito bacana, falando sobre o impacto da dificuldade da mulher retomar o seu trabalho após o tratamento do câncer. E esse é um olhar que é muito importante, né, que a gente leve até as empresas, no sentido de tentar abraçar esse retorno, né, e acolher essa mulher no retorno às suas atividades. Com certeza. Agora, quando a gente fala em vida após o câncer, a gente está querendo falar justamente nesses ajustes. Ok. Quais são esses ajustes? Ela tem que procurar, quer dizer, você é médica, oncológica, você vai fazer o encaminhamento para uma nutricionista, vai fazer um encaminhamento para um profissional, uma fisioterapia, pilates, mudança da nutrição. Que mais? Eu descobri a drenagem linfática, porque eu mexi nos meus linfomas. Então, o que acontece? Eu não imaginava que tinha todo esse mundo de opções para que eu me sentisse melhor. Eu só descobri isso pós-cirurgia. E isso me assustou no primeiro momento, desculpa, me assustou no primeiro momento. Como assim eu tenho que fazer drenagem? Como assim eu vou ter que fazer exercício? Eu odeio exercício físico, mas não conta isso para ninguém. Então, como é que eu vou ter que fazer exercício? Eu vou ter que deixar de fazer, de comer alguns alimentos? Como assim? Quer dizer, essa vida após o câncer, com esses ajustes, é que a gente precisa focar e falar para as pessoas, não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque você se sente melhor depois. Tem gente que está fazendo tratamento de câncer e bebe. Eu não concordo. Eu preferi, durante aquele primeiro ano, parar. Agora, socialmente, eu estou voltando aos pouquinhos, mas não necessariamente. Tem gente que continua mantendo hábitos antigos e há possibilidade de uma reincidência, tem uma possibilidade de acontecer alguma piora fisicamente. Como é que funciona isso? Eu sou leiga, tá? Eu estou aqui fazendo perguntas que eu acredito que façam para você no seu consultório. Eu posso continuar bebendo? Eu posso continuar fumando? Eu posso namorar? Quer dizer, eu posso... porque tanto não pode, não pode, não pode, que a pessoa começa a se agarrar nessas pequenas coisinhas de que, eu posso, ela disse que eu posso. Sim, verdade. Então vamos lá, né? Ao que pode, o que não pode, quais são esses ajustes, né? Bom, primeiro sobre todos esses profissionais que você mencionou, né? E assim, eu digo que na oncologia a gente não trabalha sozinho, né? É uma especialidade que demanda diversas outras especialidades ali de mãos dadas, né? Então, assim, como parte do tratamento, a paciente, lá no nosso serviço, a paciente que tem o diagnóstico de câncer, ela vai passar, e eu digo que isso é algo, assim, para mim, indispensável, porque muitas delas até nem querem passar, mas eu digo como sendo indispensável, passar com uma nutricionista, passar com uma psicóloga, eu digo, mesmo que você não tenha demanda, mas precisa fazer uma avaliação inicial, porque ela é quem vai dizer se você tem demanda para poder fazer algum acompanhamento psicológico ou não. A gente precisa, sim, uma paciente que fez cirurgia de mama, né, e tantas outras cirurgias, precisa sim fazer fisioterapia. Fisioterapia é o momento inicial de movimento, né? Então, assim, logo após o procedimento cirúrgico, a gente faz a recomendação de fazer a fisioterapia até para, por exemplo, de câncer de mama e que vai receber, por exemplo, radioterapia, ela precisa estar com a mobilidade do braço boa para levantar o braço e ficar nessa posição. Então, se ela não fez a fisioterapia e ela tem uma limitação motora, ela não vai ficar
bem posicionado na máquina e fica um tempo nessa posição. Então, ela precisa de uma mobilidade adequada para fazer o tratamento. Então, para isso, é importante que a gente faça um incentivo do movimento com a orientação do fisioterapeuta, que nesse momento é o profissional que vai fazer a orientação de movimento inicial. Se necessário, fazer drenagem linfática, porque muitas vezes no pós-operatório fica assim com retenção de líquido. Inchado, é machucado. Fica aquele edema. Fica inchado. E a drenagem linfática ajuda nesse desconforto do edema, ajuda você a eliminar esse líquido mais fácil, então ajuda na recuperação do pós-operatório. Essa recomendação normalmente é feita pela mastologista que faz a cirurgia, então a gente faz algum reforço nesse sentido, mas essa primeira recomendação é do mastologista, e aí depois que a fisioterapia, então, já estiver progredindo, a gente começa a fazer a recomendação de prática de atividade física. Essa prática de atividade física pode ser inicialmente algo de um membro inferior e depois, quando liberado, em geral, algo em torno ali dos 45, 60 dias do pós-operatório, vai começar a fazer algum exercício mesmo de membro superior que pode e deve ser feito, também derrubando aquele mito de que não se podia fazer movimento, não podia pegar peso de mais de 2 quilos no braço, pode. Tudo deve ser feito com progressão adequada, então é importante que isso seja feito supervisionado, né? Não simplesmente empurrar um móvel de um dia para o outro, mas fazer uma progressão de forma planejada por um profissional é algo que pode e deve, inclusive, para evitar o próprio linfedema, que é aquele inchaço que fica no braço de uma pessoa que fez o esvaziamento da axila como consequência da cirurgia, pode eventualmente acontecer, mas até mesmo para a prevenção desse evento, fazer o movimento, pegar peso também vai ajudar nisso. Então, se manter ativo é algo extremamente importante. Então, acompanhamento dessas especialidades é algo que é indispensável durante todo o tratamento. Por quê? Como você mencionou com relação isso tem risco da doença voltar, então eu gosto sempre de fazer com que alguém mude estilo de vida, é algo super desafiador, né? Eu acho que o momento do diagnóstico de câncer abre um pouco as portas, né? Porque a pessoa que teve o diagnóstico de câncer, ela está um pouco mais aberta a mudanças, né? Porque ela faz algumas reflexões, né? Por que o câncer? Né? Será que eu tenho algo que eu preciso repensar na vida? Então, ela se permite refletir sobre que mudanças ela pode fazer para mudar, né, o que vier dali para frente. Então, é uma janela de oportunidade para a gente fazer com que ela consiga, então, mudar estilo de vida. E uma das coisas que a gente usa, que eu costumo usar de argumento para motivar essa mudança de estilo de vida, é justamente falar sobre os dados, a evidência científica. Por que mudar? Né? Por que, então, eu devo comer melhor? Por que eu preciso me exercitar? Porque isso tem impacto, sim, no risco da doença voltar. Então, se você tem algo que você pode fazer, todo mundo que teve diagnóstico de câncer tem aquele medo da doença voltar um dia. E se você puder fazer algo para evitar isso, você vai deixar de fazer? Claro. Então, você precisa entender a importância. Não é porque, modismo de fazer, porque precisa perder peso por causa de estética, ou porque... Não é isso. É risco. Então, a gente está falando como um remédio mesmo, de você precisa encarar essas mudanças como remédio. Você vai deixar de tomar o tamoxifeno? Não, não vai, né? Então, por que você vai deixar de tomar esse outro remédio, que é tão potente quanto? E tem benefício para várias outras doenças, né? Então, não dá para a gente abrir mão. A gente precisa realmente incorporar isso como sendo remédio, como sendo hábito, e incentivando cada vez mais a paciente a fazer essas mudanças, porque realmente isso impacta no risco da doença voltar. Existem alguns estados aqui no Brasil em que o câncer ele é encarado, hospitais e profissionais, que eu percebi um diferencial muito grande do atendimento, da recepção, da equipe multidisciplinar, dentista, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, o oncologista, o mastologista, o ginecologista, tudoista, te recebendo muito bem e te dando toda a base de informações, seja ele em planos particulares ou planos, quer dizer, pelo SUS, vamos dizer assim. Eu não sei como é no seu estado, mas em Minas Gerais eu fiquei surpresa de uma amiga minha, ela ter tudo assim, foi uma cirurgia, um tratamento, nota 1000,
em que ela nem quadrante foi retirada, foi feito um tratamento de químio e depois de rádio, um nódulo de 8 centímetros virou milímetros e foi feita uma cirurgia pontual. E outros casos que, infelizmente, ainda não deram muito resultado, mas é mínimo. O Brasil está evoluindo com isso. Antes não se falava nem a palavra. Hoje já se tem uma posição. Evoluímos muito, né? Eu acho que essa evolução vem nos diversos campos, né? Tanto no sentido do tratamento sistêmico, quimioterapia, terapia endócrina, as medicações estão muito mais eficazes, as medicações estão realmente menos reposição hormonal. Menos efeitos colaterais, então realmente a gente vem melhorando nesse sentido. Com relação ao acesso no SUS, aqui no Brasil como um todo, né, ainda terapia sistêmica, várias coisas ainda estão de fora, né, do tratamento, então nem tudo vai ser igual. No sentido de radioterapia, muitas coisas nós temos disponível no SUS. Aqui, quando a gente fala de terapia complementar, nós temos um ambulatório de terapias complementares, então consegue-se fazer acupuntura, fisioterapia, essa parte de terapias complementares é possível no SUS, mas na parte de tratamento sistêmico nem tudo vai ser igual. Infelizmente, a gente tem um leque hoje grande, assim, entre o tratamento privado e o público, quando a gente fala de tratamento sistêmico para o câncer de mama. Nem todos os cânceres terão essa diferença, mas alguns tipos específicos de câncer de mama têm medicações que são medicações alvo moleculares, que são medicações mais modernas e, portanto, de custo mais elevado e que ainda não está disponível para todos. Também tem a questão da touca, que é a touca de crioterapia, que evita a queda do cabelo, e muitas vezes, né, ela pode ser eficaz, mas ela também é algo que não tem disponível ainda no SUS, somente no sistema privado. Então, tem essa diferença que foi, no meu ponto de vista, uma grande aquisição. Porque quando a gente fala em perda de cabelo, né, tem toda uma questão envolvida, né, não só com a autoestima, né, mas também a questão do estigma da doença, né? Então, assim, uma pessoa... É justamente isso. Tem a ver com autoestima? Tem, mas eu acho que é o momento que você se toca que a doença é real. Eu acho que tem isso. Eu tenho pacientes que, assim, eu tenho uma paciente que hoje ela já está há muitos anos sem doença, mas ela sempre foi muito bem resolvida. Tô vendo que já está crescendo, né? Ela foi muito bem resolvida. Ela disse, não, eu não quero fazer a touca. Eu quero assumir mesmo, né? Não tenho problema nenhum de ficar sem cabelo. Ela é muito alta astral. E realmente a queda do cabelo para ela foi muito tranquila. Na época eu já incentivava a questão de fazer atividade física. E ela ia para academia, né? Para fazer exercício físico. Mas ela começou a se impactar com como ela era abordada, né? Então, as pessoas acabavam abordando e ela, de repente, se via tendo que falar sobre o diagnóstico, sobre a doença, com pessoas que ela, de repente, não estava disposta a falar, não estava desejando falar. Ou muitas vezes ela queria só isso, exercitar e voltar para casa, não queria estar falando o tempo inteiro daquilo. Então, tem toda essa questão, né? Que a perda do cabelo acaba levando, né, todo mundo aí como alguém que teve o diagnóstico de câncer. Então, tem toda essa questão voltada ao próprio diagnóstico mesmo, né, da doença, associado à perda do cabelo. Então, não é só a autoestima, e só, na verdade, não é uma questão um pouco importante, não, porque quando a gente fala em mama, principalmente, lida com duas coisas que estão ligadas à feminilidade, né, cabelo e mama. Então, assim, é algo que está muito envolvido e a gente, se puder resgatar isso, devolver isso para uma mulher, né, evitar a perda de cabelo, eu acho que realmente é uma grande aquisição. Tem alguns rapazes entrando na live e a gente não pode negar, homem também tem câncer de mama. Sim, eu tô com um paciente. É raro, né? É raro, apenas 1 a 2% dos casos de câncer de mama são em homens. Hoje eu tenho um paciente tratando. Na minha vida toda, eu acho que eu devo ter tido uns 6, 7 homens apenas, ao longo desses 15 anos, mas é bem raro, então 1 a 2% apenas.
É importante que o homem também conheça o seu próprio corpo. Nós não fazemos a recomendação de exames de rastreamento, como mamografia, ultrassom das mamas, como na mulher, porque para a gente fazer a recomendação de um exame de rotina, é necessário que seja uma doença comum, porque senão você vai fazer um exame em milhares de pessoas para diagnosticar um caso. Então, não se recomenda para doenças raras, e câncer de mama em homem é raro. Então, a gente não faz a recomendação de um rastreamento de rotina. Mas, assim como a mulher, o homem precisa conhecer seu próprio corpo. E ao identificar alguma alteração na sua mama, deve sim procurar um mastologista para investigar. Muitas vezes pode não ser nada, na maioria das vezes não é nada maligno, mas o ideal é, notou algo na mama, procurar um mastologista para fazer essa investigação. É importante notar que no homem, primeiro, o homem, por demorar mais para buscar auxílio com o mastologista, acaba tendo um diagnóstico na fase mais tardia da doença. Porque ele nota, mas não pensa que aquilo pode ser câncer, né? E acaba desconhecendo Desconhece mesmo, a né? possibilidade. Não é falar. Demora de buscar ajuda. Isso é um fato. E a outra coisa que eu acho importante compartilhar para que vocês tenham conhecimento é que no homem a chance de ser uma doença hereditária é maior. Então, a mulher, quando a gente fala câncer de mama, de maneira geral, 5 a 10% apenas é hereditário, né? E existem aqueles grupos de pessoas que têm uma indicação de fazer investigação de doença hereditária, por ter muitos familiares presentes, com diagnóstico de câncer, ou por ter familiares com diagnóstico numa faixa etária fora do comum, em pessoas mais jovens. Então, existem aquelas pessoas que são consideradas de alto risco e precisam fazer a investigação. Mas no homem, todo e qualquer homem que tenha tido diagnóstico de câncer de mama precisa seguir a recomendação de fazer o aconselhamento genético. Então, ele vai precisar fazer o teste, porque a chance de ser hereditário é maior do que na mulher. Então, para o homem, todos eles devem fazer esse aconselhamento genético para investigar se ele tem uma síndrome hereditária ou não. Uhum. Nós estamos aqui com a... Bem, o nome dela eu não consigo ler. É Quinha A. Simões. Deve ser isso. Se não for, desculpe, tá? Exatamente, estou passando por essa fase no momento, perda dos cabelos. De fato, é uma identificação da doença que torna tudo muito exposto no sentido que a doutora Renata comentou. Colocando um fato pessoal meu, a raspagem do cabelo não me incomodou tanto quanto incomodava quando eu penteava meus cabelos, que eram mais ou menos por aqui, e eu percebia que tinha um ninho de ratos no meu pente. Uhum. Aquilo me incomodava mais. É comum mesmo. Aquilo me incomodava mais porque cabelo pela casa, cabelo na cozinha, cabelo na sala, cabelo no travesseiro, na hora de tomar banho, mechas caíam, aquilo me fazia mal. Então, a decisão de raspar foi algo definitivo. Vou raspar para acabar de sofrer essa queda de cabelo. E, ao fazer isso, eu parti para a autoestima. Eu comecei a fazer o quê? Eu nunca gostei de brincão. Era sempre brinquinho. Investi em brinco, em chapéu, boina. Nunca usei um lenço. Tem vários aí. Nunca usei, nunca botei, não gostei. A Érica Simões, obrigada. Obrigada, Ângela. Desculpa, mas não deu para ler. Quinha A. Simões, agora já sei. Obrigada pelo seu testemunho, depoimento, eu ia falar. Então, o que acontece? Esse momento é um momento da decisão de raspar, é um momento muito luz, na minha opinião, que você encara a doença e segue em frente. E você arruma um jeito para seguir em frente. Tem várias coisas, como você mencionou, né? Tem pessoas que gostam de lenço, que passam a usar brincos, acessórios de maneira geral, né? Para valorizar coisas. Existe hoje a possibilidade de fazer a micropigmentação da sobrancelha, que é algo que eu acho super bacana. Eu oriento minhas pacientes, antes de começar a quimioterapia, a fazer a micropigmentação, porque realmente
dá uma levantada no olhar, dá uma aquela... A gente perde. Porque perde, né? Então, assim, e isso é uma coisa que nem a touca resolve, né? Porque não pega a região. Não. Então, mesmo para quem faz... Usar óculos ajuda. Mesmo para quem faz, mas para quem faz, é muito bacana, dá uma levantada, assim, realmente na autoestima, muito interessante. E o resultado fica incrível. Então, essa é uma outra coisa. E abusar de maquiagem mesmo, né? Porque eu acho que isso dá uma ajudada também a melhorar a autoestima. Enfim, e tem as pessoas que acabam fazendo a opção de simplesmente usar a peruca, que também hoje tem muitas opções de peruca que são muito bacanas, que dão a impressão realmente de ser o cabelo, que disfarça muito bem. Então, existem hoje perucas de qualidade e que podem fazer com que você realmente passe por isso de repente, sem precisar compartilhar com todo mundo de que realmente está passando por isso, né? Já que essa muitas vezes pode ser uma preocupação. Eu tenho uma paciente que ela não compartilhou nem mesmo com as irmãs que ela estava tendo, que ela tinha tido diagnóstico de câncer, e ela comprou uma peruca e ficou enrolando lá com a peruca, fazendo algumas modificações para poder ninguém perceber que ela estava fazendo o tratamento. Depois de passado aquilo tudo, eu disse, você precisa conversar com a sua família, porque assim, elas precisam entender que dali em diante elas vão ter um outro olhar, né, para o rastreamento, para o acompanhamento, já que tem um caso, né, na família. Então, isso é super importante que seja compartilhado. E eu acho importante você falar, você compartilhar. Não ficar, não estou dizendo que é o caso da pessoa, mas não se esconder nesse sentido. Quando a gente fala integração, é se colocar no meio ambiente, porque você não deixou de ser a pessoa, você continua sendo a mesma pessoa, fazendo um tratamento que poderia ser uma gripe, poderia ser uma cirurgia, foi um câncer, ok? Mas você não precisa se isolar, porque eu eu tenho certeza, a postura que você tem perante a vida nesse momento é que faz com que você evolua e encare a doença de frente, os problemas de frente. Muitas pessoas passavam por mim, viam e abaixavam a cabeça, fingiam até que não me viam. Me incomodou? Incomodou no primeiro momento? Sim, não vou negar. Mas depois eu liguei o F e fui. Por quê? Porque, cara, eu não mudei, eu continuo sendo a Ruana, a fulana continua sendo fulana, ciclano continua ciclano. Isso não é contagioso. Então, não é nada demais, apenas você ter essa rede de apoio, ter pessoas familiares te apoiando. No meu caso, foi meu filho. Então, e continuar. Quando a gente fala de ser integrado, é se manter dentro da sociedade, da família, de tal maneira, e levar a sua vida tranquilamente. Com algumas limitações no início, sim, porque você faz uma cirurgia antes ou depois de um tratamento químio. Alguns tratamentos são mais pesados que outros, dependendo da quantidade de químio, os intervalos. Me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Não, tá certo. Estou falando os tratamentos variam, e assim, depende não só da questão do tipo de tratamento, né? Porque, claro, a quimioterapia é mais tranquila do que a fase da terapia endócrina. A radioterapia costuma ser mais fácil do que a quimioterapia. Então, existem as diversas fases, né? Mas não só do que você está fazendo de tratamento, mas também, né, de cada indivíduo. Então, existem pessoas que tomam a quimioterapia que parece que estão tomando água, que nada está acontecendo. Já tem outras pessoas que vão ter todos os sintomas que eu falo, ó, pode acontecer isso, isso, isso. Tem gente que tem de A a Z, todos os efeitos colaterais. E nesse sentido, eu acho que o que o indivíduo faz por si também faz muita diferença de como ele vai tolerar o tratamento, né? Então, tudo aquilo que a gente estava falando com relação a estilo de vida durante a fase de tratamento faz toda a diferença para quando a gente menciona a questão de risco de efeitos colaterais. Então, se você está fazendo quimioterapia e está comendo super mal, tá, como você diz, consumindo bebida alcoólica, tá ficando sedentário, só assistindo televisão,
o risco de ter efeitos colaterais durante esse tratamento vai ser muito maior do que aquela pessoa que tem uma alimentação equilibrada, que está ali consumindo frutas, verduras, evitando embutido ultraprocessado. Então, que está realmente, né, buscando uma alimentação que seja mais saudável, que está buscando se exercitar também. Durante o tratamento é difícil, é desafiador, para alguém que está com efeitos colaterais, você dizer que precisa se exercitar é um desafio, né? Mas precisa vencer a barreira, precisa hoje você vai e faz 10 minutos de caminhada, amanhã você vai e vamos fazer 15, você vai se sentir melhor. No dia seguinte, e ter uma pessoa te incentivando, você conversando com outras pessoas que estão passando pela mesma situação, porque quando você vai fazer o tratamento, você acaba conhecendo outras pessoas e trocando ideias. E você vê, eu não estou sozinha. Sim, eu não estou sozinha. E você sabe que isso é engraçado. Eu essa semana atendi uma paciente, minha paciente bem antiga já tem mais de 5 anos acompanhando comigo, teve um tumor inicial e ela me falando que ela estava sendo exemplo, porque eu sempre cobro muito das minhas pacientes a questão fisicamente ativa. Ela, estou exemplar e tal. E ela me contando de que ela já conseguiu inspirar outras pacientes, né? Ao ter um estilo de vida saudável, mudar a vida de outras pacientes, a chamar outras pacientes para estarem se exercitando com ela. Então, cada um tem o seu papel nisso, né? E se a gente puder incentivar uma pessoa a mudar o estilo de vida, a estar mais saudável, certamente vai ser muito gratificante. Eu me sinto muito grata ao ver que eu consigo fazer uma paciente que era 100% sedentária, de repente está ali começando a se exercitar, buscando fazer um movimento durante o seu tratamento, durante essa fase tão difícil. Então, é muito gratificante mesmo. A Érica está dizendo que ela não teve, na primeira químio, reação nenhuma. Isso quer dizer que as outras também não terão? É uma pergunta frequente, essa é muito interessante, né? Olha, não são iguais, nem todas são iguais, mas não a são. gente tem uma percepção. Então, assim, a pessoa que teve, num primeiro momento, muito efeito colateral, claro que existem algumas coisas que a gente pode ajustar para a segunda, fazendo com que a segunda seja melhor e a terceira ainda melhor e tal. Mas pode acontecer de ela melhorar aos pouquinhos, pode ser que ela tenha ciclos difíceis, né? Mas a gente tem algumas coisas que podem ser ajustadas. Então, eu tive uma paciente agora, que fez um ciclo de quimioterapia, teve muita diarreia. Vamos mudar as orientações para esse segundo ciclo, para que ela tenha menos efeito. Existe toda uma medicação que é acoplada ao tratamento de ajuste. Então, a gente pode ir ajustando. E, ao mesmo tempo, assim, claro que uma pessoa que não teve absolutamente nada na primeira, a chance dela ir muito bem nas outras é enorme. A maior probabilidade é essa, de que ela realmente vá muito bem. Mas, eventualmente, pode ser que nas últimas comece a ter um pouco mais de toxicidade, porque tem algumas medicações que têm alguns efeitos colaterais que são cumulativos com a dose. Então, por exemplo, quem fez... Ótimo, era isso. Você deve ter feito Taxol, né, Ruana? Taxol... A injeção na barriga no dia seguinte, é isso? Não. Qual foi o seu tipo? 2. 2 Não sei agora de cabeça. HER2. Porque eu estou usando hormônios agora, repondo hormônios por 5 anos. Filho, qual é o nome do meu remédio que está aí? Eu sou horrível para guardar nome. Ele está com fone de ouvido. Do remédio, mas deixa eu só aproveitar para falar para todo mundo que está aqui. Essa é uma informação super importante. Quem teve diagnóstico de câncer precisa saber qual foi o tipo que teve. Qual é a medicação que está fazendo? Tá. Porque precisa saber. Porque quando a gente fala câncer de mama, aí a gente às vezes pode entender. A gente teve diagnóstico de câncer de mama. Qual tipo? Porque não é uma doença só, são várias doenças. Então, a gente precisa saber qual é o tipo e entender um pouquinho sobre o tratamento, né? O que foi feito, qual foi a medicação. Mas, enfim, voltando à questão da dose cumulativa, o que eu estava querendo dizer é que tem algumas medicações, por exemplo, o taxano é uma classe de medicação que é muito comumente utilizada no câncer de mama. E ela é uma medicação que tende a acumular alguns efeitos colaterais. O efeito colateral mais comum desse taxano é a neuropatia periférica, aquele formigamento, dor nas mãos, nos pés, e é mais comum com o passar das doses.
Então, pode ser que no começo não tenha nada e que lá no finalzinho delas comece a aparecer um formigamento nas mãos, sensibilidade nas mãos e nos pés. Uhum. É o Aromazin que eu estou repondo. Pronto. O Aromazin é um inibidor de aromatase, né? Existem 3 inibidores de aromatase. O Aromazin é um deles. Né? Então, significa que o seu tumor é sensível a estrógeno. Mas a gente... Ela falou isso, não lembrava. Agora tem uma outra informação, além da questão de sensibilidade ao estrógeno, é a expressão da oncoproteína chamada HER2, que é essa, eu não sei se você tem ou não, para saber o que você fez exatamente de medicação. Mas é uma informação para quem teve diagnóstico, tem que guardar isso daí, saber direitinho o que teve, o que não teve, o que fez de tratamento, né? Para se empoderar do conhecimento sobre a sua doença. Então, isso é algo que é super importante. Vamos estar a par de tudo que acontece, porque um dos conceitos, né, base com relação à oncologia integrativa é justamente o papel do paciente no seu tratamento, né? Então, durante muitos anos, o paciente foi um coadjuvante, né? Recebia o tratamento e só. Então, assim, hoje não. Hoje, o paciente, com o conceito de cuidado integral, o paciente precisa tomar rédea com relação ao que acontece na sua saúde, ao seu tratamento. Muitas das questões do tratamento vão depender do paciente apenas, então, quer dizer, apenas não, porque o médico e o profissional de saúde, de maneira geral, que está ali ao redor, precisa incentivar e estimular, né, que essas mudanças sejam feitas, mas o médico não tem como, nem nenhum familiar tem como fazer com que o paciente se alimente melhor, que se exercite. Às vezes a gente recomenda, fala, mas não tem como fazer a execução acontecer. Isso daí realmente, essas mudanças vão depender única e exclusivamente do paciente virar a chave e dizer, eu vou fazer isso por mim. Não é fácil. Correto. Não, não é fácil. Eu tenho tudo aqui, tudo escaneado, tudo bonitinho aqui, documentado, mas aqui é aquela coisa, olha, tocar telefone nesse horário não posso. Eu retorno para depois, eu estou em live, tá, meu anjo? O que acontece? Isso que você está falando é muito importante, sim. E eu vou ficar mais atenta com relação a isso. Isso tudo me foi explicado na época do diagnóstico, que eu fiz todos aqueles exames, a doutora Ruth, fantástica, explicou, mas a gente recebe a notícia e a explicação em estado de choque. Parece que passa um filme Metade desaparece. E a gente não lembra de mais nada. Desaparece tudo, você não lembra. Por isso eu gosto sempre de, nesse primeiro momento, é importante que tenha alguém junto, né? Essa questão da rede de apoio, porque por mais que a pessoa seja independente, seja autossuficiente, mas esse momento dá uma bloqueada mesmo nas informações. E aí, às vezes, acontece de eu falar nesse primeiro momento, olha, a gente vai fazer isso, isso e aquilo. Quando chega no segundo momento, mas eu precisava ter feito isso? Né? E a pessoa não assimila, porque realmente é muita informação. Não. No primeiro momento a gente passa assim... Não assimila mesmo. Abre um buraco. Exatamente. Abre um buraco. E eu gosto de... Minha rede de apoio, ano passado, tinha 15 anos de idade. Imagino. Mas que bom que você teve esse apoio. Foi comigo. Né? E certamente serviu de crescimento e aprendizado para ele, né? Durante esse momento. Então, sim, amadureceu muito. Eu não tenho tá dizendo aqui, ó. No meu caso, tá aqui, ó. Tive que mudar completamente a alimentação. A gente come errado, gente. E a gente come errado. É importante isso, Érica, que, olha, você mudou e não mude apenas durante o tratamento, né? Veja isso como algo importante para a vida, né? Porque realmente se alimentar bem é prevenção. Então, assim, hoje está sendo para amenizar efeitos colaterais do tratamento, mas precisa ser encarado como algo necessário para a vida. Né? Então, desde o acompanhamento nutricional, eu digo sempre, eu amo alimentação, estudo muito sobre o benefício de uma alimentação saudável, mas não abro mão de estar sempre com o nutricionista me orientando, porque
é o nutricionista que faz a orientação de um plano alimentar, que dá uma mexida ali para a gente não estar comendo sempre a mesma coisa, dá uma mudada nos estímulos, enfim, eu acho isso indispensável. Eu digo que eu não abro mão disso tudo, e isso, pensando em prevenção, em longevidade saudável, é algo que realmente é indispensável. Então, hoje, tem muitas pessoas que, pensando em longevidade saudável, fazem uso de várias medicações, fórmulas com 500 coisas desnecessárias, né? Porque é mais prático tomar remédio do que fazer mudanças, do que, né, abrir mão de determinados hábitos que vinham arraigados ali ao longo da vida. Mas o benefício é muito maior para essas mudanças do que qualquer tipo de medicação. Uhum, correto. A gente já está fechando uma hora de live. Verdade. E o papo está gostoso, mas eu quero aproveitar que você está presente. A gente vai estar falando mais sobre alimentação com uma nutricionista oncológica, a Alice Pinho. Só a melhor. Eu já vou estar dividindo. A Alice é muito boa, eu sou fã dela, do trabalho dela, a gente tem muitas pacientes, né? A Alice é uma referência em nutrição oncológica. É uma referência. Que entende muito. É uma referência. E hoje ela vê muitas pacientes minhas, mesmo estando longe, né? Porque ela tem atendimento online. Sim, ela mora no Arizona, Estados Unidos, se eu não me engano. Exato. Ela casou e foi morar lá. Ela ficou um tempo até sem atender, mas hoje em dia, depois da pandemia, ela passou, ótimo, ela passou a fazer atendimentos virtuais, né? Então, acaba atendendo algumas pacientes minhas, que eu realmente gosto muito A gente é muito alinhada, assim, nas diversas condutas. Eu realmente sou fã do trabalho dela. E isso no dia 25, tá, pessoal? Eu tô usando, assim, uma live na semana, em 10 dias, para o tema também a gente está conseguindo assistir, estudar, avaliar, começar a mexer, a procurar profissionais, etc. É Alice Pinho. Ela tem Instagram, sim, Alexandra. Pode procurar Alice Pinho, que você acha. É fácil. Acha. Daqui a pouco eu vou estar colocando no Instagram também o convite para vocês assistirem. É o post e o card. E no dia 6 de junho, eu estou trazendo a doutora Caroline do Nascimento. Ela é advogada, a especialidade dela é em oncologia, ou seja, você tem direitos. Com certeza. Você conhece seus direitos? É importante falar sobre esse tema também. Uhum. Então, hoje foi contigo, eu dou esse intervalo. Devo trazer outros assuntos durante a semana. Dia 25, a nutricionista. E no dia 6, a advogada falando sobre os direitos. E se eu não me engano, no meio dessa leva, eu tenho um testemunho para trazer em live. Se eu não me engano, dia 24. Érica. Um testemunho. Obrigada, Érica. Érica tá aí. E aí, olha, eu vou puxar o saco da minha também, tá? Ai, ai. Doutora Ruth Raposo, tá? Você vai ficar gravado que eu falei teu nome aqui, senão ela vai brigar comigo. Não pode. Vai filmar, não pode. Então, o importante é vocês conhecerem que é difícil, muito. Eu não nego que não seja. É muito difícil. A ficha cai, leva um tempo para cair? Leva. Mas a partir do momento que você está ali, você precisa dar um passo de cada vez. Amei que consegui assistir uma live com a melhor oncologista, tá vendo? Ai, ai. Gostei. Um passo de cada vez. Eu não gosto de fazer exercício. Eu não gosto de fazer exercício. Mas é necessário porque é saúde. Eu relutei muito para começar. Muito. Mas é saúde. Eu fui na nutricionista, ela me proibiu de comer. Eu digo sempre, é como se você estivesse abrindo mão de tomar remédio. Você dissesse, essa semana eu ouvi de uma paciente, eu
Eu disse, se eu perguntasse se você está tomando remédio, você me respondesse que não está tomando por preguiça, não ia soar estranho? Ela disse, ia. Eu disse, pois é, me soa estranho isso também. Saúde, É saúde. como se você É tivesse dizendo, saúde. não quero tomar meu remédio hoje não, que chato. Uhum. É remédio, tem que fazer. Estou em terapia, voltei a fazer meu tratamento dentário, porque nós temos os dentes prejudicados no tratamento. Quer dizer, o cabelinho já está crescendo. Pois é. E aí vai por diante. É se sentir bem com o que você enxerga no espelho. Exatamente. Isso é importante, tá? Meu filho fez um estágio com a doutora Renata, ele se apaixonou com o seu trabalho e eu virei fã. Tá vendo só? Mais uma aqui. Tá. Só as queridas aqui. Obrigada, meu amor. Isso. E eu faço um convite, quem quiser, quem tiver em tratamento, quiser dar o seu depoimento aqui no canal, é só me procurar, me segue, me procura no direct que a gente marca. É tranquilo, é um bate-papo, não houve nada de perguntas formuladas antes. Foi assim, natural. Um bate-papo gostoso. Bacana. Eu queria agradecer, já que a gente está finalizando aqui, queria agradecer, Ruana, foi um bate-papo muito bacana. Eu espero ter conseguido aí esclarecer algumas dúvidas, né, sobre o que é a vida após o diagnóstico de câncer. Espero ter ajudado. Se alguém ficou sem resposta durante a live, pode me perguntar no direct no meu Instagram, doutora Renata Canguçu. Fiquem à vontade, eu terei o maior prazer em responder e tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre o diagnóstico de câncer, retorno à vida após e qualquer outra coisa que eu possa ajudar. Muito boa sorte para você, Ruana, viu? E se precisar de qualquer coisa, comigo. Tá tranquilo. Né? O problema é tomando os hormônios, que é a TPM, mas já está normalizando. Né? Mas realmente, nesse sentido, as terapias complementares ajudam muito. Acupuntura, é super bacana. Garrafa PET voadora também ajuda. Tá certo. Gente, um beijo. Quem não me segue, aproveita. Quem quiser dar o seu testemunho em live, me procura. Estamos aí. Tá vindo aí 3 pessoas para complementar essa saga aqui, falando sobre câncer, fora do... Outubro Rosa. Porque Outubro Rosa todo mundo fala. E é uma doença que a gente tem que falar todo dia. Levar informação, contribuir. Não é só no mês de outubro. Exatamente. Tá bom? Gente, um beijo, boa noite. Valeu, obrigado mais uma boa vez. Noite.